Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Essa é a segunda parte da aula sobre a primeira fase ou primeira geração do modernismo no Brasil. Na primeira parte da aula, a gente conversou sobre a Semana de Arte Moderna, falamos sobre as características dessa primeira fase do modernismo, falamos sobre os principais nomes, falamos sobre os movimentos ou manifestos, sobre as revistas importantes dessa época, mas agora a gente vai ver as obras literárias, né? Então eu destaquei alguns poemas ou alguns trechinhos para a gente ler e tentar observar as características dentro das obras, né? Então a ideia é você poder olhar para uma obra e perceber que ela pertence a determinado movimento porque ela possui algumas características, porque ela possui algumas escolhas de construção e etc. Então, a gente quer ver o vocabulário simples, a gente quer ver os versos livres e brancos, a gente quer ver a crítica à realidade brasileira, a gente quer ver o diálogo da obra com a cultura brasileira, tá? Então, é tudo isso que a gente vai tentar olhar nessas obras que eu vou destacar aqui para vocês. Bom, e eu começo com Macunaíma, do Mário de Andrade. Macunaíma é um romance escrito pelo Mário de Andrade, que é um daqueles autores que fazem parte do grupo dos 5, que eu citei para vocês. E o Macunaíma é conhecido como o herói sem nenhum caráter. Macunaíma, esse é o Grande Otelo, né? Um ator que fez o Macunaíma no filme, né? O Macunaíma é um personagem malandro. Eu comentei já sobre o Macunaíma com vocês o ano passado, quando a gente leu o conto Pai contra a Mãe, e eu estava falando sobre a malandragem na literatura. A malandragem brasileira, a gente chama também de jeitinho brasileiro, né? É muito presente em vários episódios aí da nossa literatura, por exemplo, no conto Pai contra a Mãe, do Machado de Assis, no Macunaíma, do Mário de Andrade, por exemplo, na Ópera do Malandro, que é uma peça de teatro do Chico Buarque, por exemplo, na peça de teatro Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues. O malandro, em geral, na literatura, muitas vezes ele aparece vestido de terno branco. E, por isso, muitos malandros das novelas e dos filmes também aparecem vestidos de terno branco. Agora está passando uma novela chamada Eta Muito Bom, à tarde, na Globo, que tem um personagem chamado Ernesto, que ele é malandro, e ele está sempre de terno branco, né? Então, dá para fazer essa associação aí da presença do malandro na literatura com a aparência do malandro, inclusive em filmes e novelas, né? O personagem malandro da peça Os Sete Gatinhos de Nelson Rodrigues também está sempre de terno branco, né? Assim como o personagem do Chico Buarque na Ópera do Malandro. Mas o Macunaíma não usa terno. O Macunaíma não faz parte aí desse grupo dos malandros que usam terno branco, né? O Macunaíma nasceu numa tribo no Amazonas. Ele é filho do medo e da noite e ele é preguiçoso, ele é astuto, esperto e ele é místico também. Então, muitas vezes ele se transforma em animais e plantas para conseguir o que ele quer, né? Para ir tentando se dar bem em determinadas situações, prejudicando muitas vezes outras pessoas. Mas, apesar disso, ele é um herói, né? Ele é o personagem principal desse livro e ele é um herói nacional. Então, é uma forma diferente, se a gente comparar com o modernismo na primeira fase, que era nacionalista e colocou o índio como herói nacional, o modernismo também coloca o índio como herói nacional e o Macunaíma é de uma tribo no Amazonas, né? Só que ele é um herói diferente, ele é um herói, inclusive, com os defeitos brasileiros, né? Ele é um herói brasileiro mesmo, já diante de toda a nossa mistura nacional, né? Então, veja, o Macunaíma nasce nessa tribo, ele um dia toma um banho de mandioca braba e se torna adulto, e ele tem um filho com a Si, né, que é a mãe da floresta. Esse filho morre ainda bebê, e a mãe morre de desgosto e vai para o céu. Ele fica com um amuleto, que era dela, e que é muito precioso para ele, e ele perde esse amuleto. E aí ele viaja para São Paulo em busca desse amuleto, que está com um homem poderoso de lá. Ele consegue pegar esse amuleto de volta para sua tribo, e ele acaba perdendo novamente o amuleto. E aí ele também sobe aos céus
de desgosto, né? Essa é a história do livro aí, bem rapidinha. A gente vai ver 2 trechinhos do Macunaíma que eu separei aqui para vocês, para a gente ver essa questão da malandragem e dessa mística aí, né? Da transformação do Macunaíma em animais e em planta. Então, a gente vai ler esses 2 trechinhos que eu separei aqui do Macunaíma. Nesse primeiro trechinho, ele se transforma em formiga e depois em urucum para conquistar a companheira do irmão dele. Né? Ele se apaixona pela companheira do irmão dele e ele vai usar suas artimanhas aí para conquistar o coração dela. Vou ler o trechinho. No outro dia, os manos foram pescar e caçar. A velha foi no roçado e Macunaíma ficou só com a companheira de Jiguê. Então ele virou na formiga Quem-Quem e mordeu Iriqui para fazer festa nela. Mas a moça atirou a Quem-Quem longe. Então Macunaíma virou num pé de urucum. A linda Iriqui riu, colheu as sementes e se faceirou toda pintando a cara e os distintivos. Ficou lindíssima. Então Macunaíma, de gostoso, virou gente, outra feita, e morou com a companheira de Jiguê. Então vejam que ele se transforma na formiga e depois no pé de urucum aí para conquistar a moça e ele consegue. Detalhe, a moça é esposa do irmão dele. Então vejam que a malandragem aí está bem acentuada, né? O outro trecho. 3 vezes transforma-se no peixe aimará para roubar o anzol de um pescador. Mas, como tal animal não tem dentição para tal, vira então numa piranha e consegue subtrair o anzol. Então ele quer o anzol do pescador, ele quer roubar esse anzol e ele se transforma aí nesses 2 tipos de peixe para conseguir roubar esse anzol e consegue. Então é o exemplo aí, então da malandragem do Macunaíma. A gente vê a simplicidade, né, da linguagem. A gente vê aí a questão dessa discussão aí, né, a presença do índio, a presença da malandragem do jeitinho brasileiro como característica nacional. Nesse livro, Macunaíma, a gente tem também críticas ao racismo, por exemplo, né, quando o Macunaíma toma banho numa água mágica e ele fica branco. O Mário de Andrade também é autor de Amar, Verbo Intransitivo, que é um livro muito legal. Indico todos os 2 para vocês, o Macunaíma e o Amar, Verbo Intransitivo. Vocês vão ver mais obras e mais informações sobre o Mário de Andrade na leitura do livro, do nosso livro didático. Agora eu coloquei aí Oswald de Andrade, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui a gente tem, primeiro, versos brancos e livres. Não tem métrica, vocês podem tentar contar, vocês vão ver que os versos não possuem o mesmo número de sílabas poéticas, não tem nenhuma regularidade de sílaba poética. Também não tem rima, né? A gente percebe que não existe nenhum esquema de rimas aí nas terminações desses versos. Então, eles são livres e brancos. Você tem uma brincadeira aí com a regra gramatical da colocação pronominal. Então, na colocação pronominal, a gente não pode colocar o pronome oblíquo no início da frase. Por isso, ele tem que vir depois do verbo, dê-me um cigarro, de acordo com a norma culta, né? Mas é isso que a gente faz na prática? Não, na prática a gente usa o pronome oblíquo antes do verbo normalmente. Me dá um cigarro, né? Então, ele com isso está parodiando a linguagem do parnasianismo, que era toda perfeita. Ele com isso está criticando, então, a tradição, né, das escolas literárias anteriores, de levar, por exemplo, questões gramaticais em consideração e não a nossa cultura, né, o nosso jeito de falar português na prática, né, a língua portuguesa do Brasil, né, falada aqui no Brasil. Então, ele coloca isso acima de qualquer outra coisa. Vou pegar um do Manuel Bandeira, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão.
não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então veja, quando a gente fala em uma crítica feroz aí à nossa realidade brasileira, a gente está falando disso, né? É um olhar para um homem, né, que está ali caçando comida e comendo como se fosse um bicho, né? Pela sua extrema pobreza, pela sua extrema necessidade de subsistência. Então, essa comparação do homem com um bicho, que na verdade é mais do que uma comparação, é uma metáfora, né? Porque ele está igualando o bicho ao homem. O bicho era um homem, vi um bicho, tá vendo? Então, você tem aí o bicho como metáfora do homem e do homem pobre, né, da miséria no nosso país. Então, essa é uma crítica à miséria que o Manuel Bandeira está fazendo nesse poema. E aqui a gente também tem versos brancos, não tem rima, não tem métrica. Você tem uma linguagem simples, você tem uma temática que é cotidiana, né? Quem não tem o que comer, não tem o que comer cotidianamente. Então, temos várias características do modernismo aqui nesse poema. É um poema belíssimo e também muito famoso, do Manuel Bandeira. Peguei outro poema do Manuel Bandeira, que também é muito famoso, poema tirado de uma notícia de jornal. Essas duas linhas primeiras aqui, na verdade, é um verso só, é um verso bem longo. Se eu tivesse colocado ele inteiro numa linha no slide, a letra ia ficar pequena, né? João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. É Manuel Bandeira. Então, veja, nesse poema, a gente tem uma brincadeira extrema com a forma, com o formato do poema. Tem um poema, a gente tem um primeiro verso bem longo, que está ocupando as duas primeiras linhas aqui, de João Gostoso até Barracão Sem Número, um verso só. E depois a gente tem versos com uma palavra só. Então ele está brincando com a forma, né, do poema. Outra coisa que ele está fazendo aqui, ele está questionando, né, ele está levando a reflexão sobre a diferença de poema e prosa. Pô, se não tem métrica, se não tem rima, por que está em verso? Por que ele não poderia ter feito isso num parágrafo? Por que ele separou, bebeu, cantou, dançou em versos separados? Porque, gente, ele está destacando bebeu, cantou, dançou. Né? Ele está destacando um momento, ele chegou num bar, bebeu, cantou, dançou. Ele está destacando um momento que, para quem olha de fora, parece de extrema alegria. E ele vai fazer um contraste dessa extrema alegria aparente com o que aconteceu depois. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então vejam, você tem um paradoxo interno do personagem, né? Acontece dentro do personagem. A necessidade da alegria, a necessidade da felicidade, mas a incapacidade de atingir essa alegria e essa felicidade, né? Então, ele se matou, né? A gente tem aqui a temática do suicídio. E é uma temática polêmica até hoje, né? Até hoje muitas pessoas acham que porque uma pessoa parece feliz, ela não tem depressão, por exemplo, né? Então, uma pessoa que parecia muito feliz e se suicida é um tabu na sociedade até hoje, né? É uma questão polêmica. Então, vejam que ele está tratando disso literariamente, né? Jogando com as palavras para mostrar essa oposição, para mostrar essas duas imagens, né? Lembra que a poesia trabalha com imagens? Então, a gente tem uma imagem do personagem nos primeiros versos, chegou num bar, bebeu, cantou e dançou, e a gente tem uma imagem completamente diferente de um homem morto, afogado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, essas imagens aí opostas, né, paradoxais, que são o ápice aí desse poema, também do Manuel Bandeira. Então, está jogando aí com outro elemento presente na nossa sociedade, é uma crítica social, né, a como a gente vê a depressão e o suicídio. Então, é bem interessante. Eu destaquei esses dois aí, que eu gosto muito. No nosso livro, vocês vão ver mais poemas, tanto do
Oswald de Andrade, como do Manuel Bandeira. O Mário de Andrade, eu destaquei o Macunaíma, mas ele também escreveu poesia, né? Vocês também vão ler um pouquinho mais sobre ele no nosso livro. Eu queria destacar do Antônio de Alcântara Machado, que também está lá no nosso livro, um conto chamado Apólogo Brasileiro Sem Véu de Alegoria. É a história de um grupo de trabalhadores que está voltando para casa no trem, e tem um cego no trem junto com eles, e não tem luz. E não tem luz há muito tempo, há muito tempo que eles fazem esse trajeto sem luz, e ninguém nunca reclamou, nunca falou nada. E o cego pergunta a hora para alguém, né? A pessoa fala, não dá para ver a hora, porque está escuro, não tem luz. E o cego acha um absurdo não ter luz e ninguém fazer nada, e etc. E ele acaba criando aí uma revolução, né, dentro desse trem. Depois você tem a extrema ironia, né? Como que um cego, que nem sabia que estava escuro, pode ter sido o estopim para uma revolução de trabalhadores aí dentro do trem, né? Então é muito interessante e dialoga bastante com a temática da revolução, da revolta diante dos problemas sociais que a gente tem aí nessa primeira fase do modernismo. É incrível como que uma coisa tão clara e tão necessária como a luz dentro do vagão de trem, por exemplo, não é percebida pelas pessoas. Precisa vir um cego para dizer isso para eles, que é um absurdo ninguém colocar uma luz ali para eles naquele vagão, né? Ninguém está nem aí para eles, simplesmente para o lucro que eles geram. Então é muito interessante a retratação com ironia, né, desse fato. O cego foi o estopim para essa revolução. E a outra indicação que eu trouxe aqui para vocês, e que eu quero que vocês assistam também pelo YouTube, é o Trenzinho Caipira, do Vila Lobos. Então, é uma música clássica tocada por uma orquestra, que vocês vão ouvir e tentar perceber o trenzinho caipira, que está andando aí pelos trilhos ao longo dessa música, né? É muito legal, vocês vão adorar. Então, tá aí o link, fica a minha sugestão. É isso, muito obrigada. Até a próxima, pessoal.